Amém. Abram as suas Bíblias em Salmos 78. Salmos 78, escrito por Asaf. Asaf era um profeta. Ele era um líder salmista dos corais de Davi, falado no Antigo Testamento. Começando com o primeiro versículo, ele diz: escutai, povo meu, a minha lei. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, falarei coisas escondidas desde os tempos antigos, as quais ouvimos e entendemos o que nossos pais nos têm contado. Não as encobriremos aos seus filhos, contando à geração vindoura os louvores do Senhor, assim como a sua fortaleza e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos filhos para que a notificassem a seus filhos, para que saiba a geração vindoura e os filhos que nascerão e os que se levantarão e o contem a seus filhos, a fim de que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam das obras de Deus e guardem os seus mandamentos, e não sejam como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não dispôs o seu coração e nem cujo espírito foi fiel para com Deus. Ministrando por alguns minutos nesta manhã, eu quero ministrar no título: a geração vindoura. A geração vindoura. Vamos abaixar nossas cabeças. Pai, viemos a Ti em nome do Teu Filho Jesus e Te agradecemos pela presença do Senhor que sentimos neste culto nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Eu dependo nesta manhã da Tua ajuda. Eu dependo nesta manhã da Tua unção. Eu preciso ter a unção do Espírito Santo para entregar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração para um tempo como este. Não somente unja-me, mas unja também o Teu povo para receber a palavra do Senhor. E nós Te daremos todo louvor e glória, e todos digam amém e amém. Eu quero começar nesta manhã com uma declaração, e eu quero que você preste muita atenção. Não somente você no santuário, mas aqueles assistindo e aqueles também que estão ouvindo. Toda geração deve ter o seu avivamento. Você entende o que eu estou falando? Eu vou falar de novo. Toda geração deve ter o seu próprio avivamento. Não podemos viver de um maná velho. Eu agradeço a Deus pela minha herança pentecostal. Eu agradeço a Deus pela Rua Azusa. Mas não podemos viver do que aconteceu na Rua Azusa 100 anos atrás. Como pentecostais, nós temos que ter o nosso próprio Pentecostes para esta geração. Precisamos ter um mover de Deus nos nossos corações e nas nossas vidas. Se cada geração falhar em buscar um mover de Deus, então a próxima geração que vem é uma outra geração que está mais e mais afastada da verdade da palavra de Deus e o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E é onde nós estamos agora. Tudo que você tem que fazer é olhar para a sua nação e a bagunça que nós estamos. Eu não sei você, mas eu estou bem cansado da mídia tentar me forçar goela abaixo para um comportamento que é abominável. Você está aqui nesta manhã? O homem pode deixar o cabelo crescer e colocar um vestido longo, mas ele ainda vai ser um homem. Uma mulher pode pôr um terno e uma gravata, mas ela ainda é uma mulher. Deus não comete enganos. Mas nós estamos sendo forçados, como uma sociedade, para aceitar aquilo
que é insanidade. É uma insanidade. Eu não estou recebendo nada hoje aqui. Olha, é uma insanidade total. É você pegar uma cascavel e colocar um batom nela e falar que é sua esposa. Não, é uma cobra e vai te morder e você vai morrer. Olha aí, ó. E nós olhamos para o mundo, é como se o mundo está indo à loucura. A realidade é que a maioria da América realmente não concorda com isto. Eles não concordam. A maioria dos americanos não concorda com o aborto. Eles não concordam com o casamento do mesmo sexo. Eu sei que eles fazem pesquisas, mas você pode pegar uma pesquisa da maneira que você quiser fazer. Mas onde estamos hoje, estamos em um tempo em que o fato é que a maioria das pessoas não vão falar o que eles pensam. Porque para dizer qualquer coisa diferente do que a mídia, chama você de um racista, um homofóbico, um radical. E a lista segue e segue, e a natureza da maioria das pessoas é que eles vão ficar quietos. Eu não quero causar problemas, eu não quero ter pessoas apontando um dedo para mim. Eu não me importo. É um pecado, é errado. E vai destruir a nossa nação. Deus nos ajude. Nós temos pais hoje deixando seus adolescentes vestirem vestidos, porque eles estão confusos por causa do sexo deles. Olha, você sabe o que você é. E Deus ajude esses pais, mas eu estou falando tudo isso para dizer, na verdade, não é a culpa do mundo. É a culpa da igreja. É a culpa da igreja. O que você quer dizer com isso? Você olha gerações atrás. Mesmo que os nossos líderes não soubessem, não conheciam o Senhor, ainda havia o Evangelho. Ainda havia bastante influência da palavra de Deus nos corações e nas vidas dos nossos líderes eleitos, que haviam coisas que eles tinham medo de fazer e dizer. Porque haviam algumas pessoas que ainda tinham uma autoridade. Mas Deus nos ajude, o púlpito está silenciado e os nossos pregadores são uns fracotes, porque eles não querem que ninguém chame eles de nomes. Você pode me xingar, você pode falar o que você quiser de mim, mas eu vou me levantar aqui atrás desse púlpito e proclamar: assim diz o Senhor. Eu vou me levantar e dizer que o casamento do mesmo sexo é errado. Eu vou dizer que o homossexualismo e o lesbianismo é errado. Eu vou me levantar e dizer para o alcoólatra e o drogado: existe um caminho, uma saída para a redenção. Existe um poder que pode quebrar esta cadeia e esse vício na sua vida. E não é um programa de 12 passos, mas é o poder de Jesus Cristo manifestado na pessoa e no ofício do Espírito Santo. Se qualquer geração, se eles não tiverem o seu próprio mover de Deus, estamos então fazendo com que a próxima geração vá para o inferno. É o que estamos fazendo. Eu sei que alguns vão pensar assim: não é tão ruim assim. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que alguns de vocês aqui têm alguns assuntos que você é mais esperto do que eu, não tenho dúvida disso. Mas eu sei a condição da igreja. Eu sei a condição da igreja. E eu sei o que eu estou falando é certo. Estamos enfermos, estamos doentes. Não temos nada para oferecer para o povo, porque nós nos afastamos e aceitamos o caminho do mundo, e tudo que nós temos que dar para ele é a música rap e sermõezinhos que vem de Hollywood e videoclipes. Você sabia nesta manhã que o número de igrejas na América onde o pastor vai abrir a Bíblia e pregar de uma pregação expositória quase que não existe? Temos mais comediantes do que pastores.
Você pode rir o quanto você quiser, mas isso não vai deixar o seu coração certo. Eu sei do que eu estou falando, do que nós estamos enfrentando. Nesta manhã eu estou falando mais para os carismáticos e pentecostais. Não estou falando aqui para o mundo evangélico, porque o mundo evangélico, eu não sou evangélico. Eu sou um pentecostal. E eu não sou envergonhado deste título. Eu recebi um e-mail outro dia dizendo: você não pode usar esse termo, eu sou um pentecostal, porque tem uma conotação negativa. E eu perguntei: para quem? Para quem? Para você? Bem, deixa eu falar o que quer dizer para mim. Quer dizer o poder de Deus. E de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam, e foram vistas por eles línguas de fogo, as quais pousaram cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. Enfermos foram curados, crentes foram salvos e prisões foram quebradas. Eu não me envergonho deste título. Mas nos anos 80, nós faríamos parte da maior denominação pentecostal do mundo. E começamos a lutar uma batalha contra esta direção. Eles queriam abraçar a psicologia humanística. Freud não pode libertar a sua alma. Os ensinamentos de Freud vieram do fundo do inferno. Ele foi um drogado pervertido. Você está entendendo? Eu estou falando muito claro aqui. Ele era um drogado pervertido. E disto veio o grande mover da psicologia. Não é a sua culpa. Você só é uma vítima da sua circunstância. É a culpa da sua mãe. Ela não te amamentou o tempo bastante. Em alguns casos, muito tempo, né? A igreja optou uma mentira que, se você bater em Jesus e colocar algumas escrituras com isso, então se torna verdade. Não é. Eu não gosto de usar a palavra psicologia, mas existe uma psicologia divina. Você quer saber qual que é? É a Bíblia. Psicologia diz que não é sua culpa, e a Bíblia diz que é a sua culpa. A psicologia diz: você tem que perdoar a Deus. Mas a Bíblia diz: não, Deus que tem que te perdoar. Porque todos nós nascemos no pecado. Todos nós nascemos alienígenas ao plano de Deus. Nascemos neste mundo com um grande espaço de inimizade entre nós e Deus. Mas graças a Deus, 2000 anos atrás, Jesus Cristo saiu da eternidade do tempo e nasceu de uma virgem, e na cruz do Calvário Ele cortou essa inimizade contra o homem e Deus, e agora o homem caído pode ter comunhão com Deus. Aleluia! Isso vai curar tudo que você tem. Eles queriam trazer até que as escolas bíblicas ficaram cheias disto. Até agora, eu não acho que nem é possível em nenhuma das escolas bíblicas pentecostais você ter somente um diploma da Bíblia. Tem que ter um diploma em psicologia. Aconselhamento, ele diz que é a nova resposta. Não é. O irmão Schroeder falou muito tempo atrás, e eu já falei algumas semanas atrás sobre a mãe dele, que recebeu o batismo no Espírito Santo nos anos 1900 lá em Atlantic City. Irmão Trotter, eu me lembro, ele já está com o Senhor agora, mas ele falando, ou foi um vídeo, ou o pai dele que falou, a declaração foi assim: quando a psicologia começou a entrar nas nossas igrejas pentecostais,
E eles estavam falando para as igrejas, você tem que... Ele começou a falar para os pastores, não sente nisso não. No seu escritório, hora após hora, deixando o seu povo liberar todas essas forças demoníacas e segredos da sua vida, as perversões de suas vidas. Existe um espírito por trás disso, ele falou. E você está se abrindo para isto. E é claro que a pergunta foi feita, o que nós falamos para o nosso povo? Arrepende-te. Eu sei, todos nós, a gente pensa, se eu puder ter um dos grandes da Bíblia como nossos pastores, bom, o que você faria com João Batista então? Domingo de manhã, minha mensagem, arrependa-se. Domingo à noite, arrependa-se. Quarta-feira, arrependa-se. Acampamento das crianças, arrependa-se. De jovens, arrependa-se. Um avivamento, arrependei-vos, porque já o reino dos céus é chegado. Agora, pois, já está posto o machado à raiz das árvores. Portanto, a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Esta é a nova maneira, eles dizem. Nós não precisamos das maneiras antigas. O Pentecostes é um tabu. É muito estrangeiro para as pessoas. Me escute, nós fazemos o que nós fazemos, eles entendendo ou não. Nós temos o culto da maneira que nós temos. Olha, se o mundo entende ou não, porque não é para o mundo, mas é para o Senhor e para o corpo de Cristo. As pessoas dizem assim, não queremos que as pessoas falem em línguas bem alto, porque não queremos ter que parar o culto e explicar. Você para o culto e explica quando alguém fala aleluia? Louvado seja Deus. Bem, adorar em línguas não é diferente. Você está dizendo glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, é tudo isso. E começamos a lutar esta batalha. E a psicologia, eles começaram a trazer para dentro a música do mundo. A sua música é antiquada. Não vai falar para essa geração presente. Eu não estou tentando. Não estou tentando falar para uma geração específica. É para todo aquele que crer. E eles começaram a nos empurrar e a gente começou a se levantar. Nos levantamos contra a psicologia. Olha, eles queriam crucificar a gente. E nos levantamos contra o catolicismo romano. E a maior oposição não veio dos católicos. Veio contra os nossos próprios. Um chamado líder da nossa denominação de outro país ficou tão furioso com meu pai que ele escreveu uma carta e dizia assim: eu gastei 30 anos tentando construir pontes entre nós e os católicos, que você escreveu um artigo só e destruiu tudo. Eu comecei a pensar, se precisou de um artigo só para destruir essa ponte, então ele não tinha uma ponte muito boa. Eu posso me lembrar quando uma delegação inteira de alguns daquela época, né? Os líderes religiosos e bispos da Igreja Católica vieram aqui, sentaram lá na nossa sala de reuniões. E eles começaram a tentar nos dizer que não existe realmente diferença. Nós todos cremos na mesma coisa. E meu pai começou a bater neles. Bom, essa é a nossa tradição. Não, então me mostra na Bíblia. Mostra-me na Bíblia. Mostra-me na Bíblia. Mostra-me na Bíblia. E eles não podiam. Mas a palavra de Deus foi deixada de lado. Até que agora, no século 21, 2015, temos uma geração de homens por trás dos púlpitos que não sabem nada sobre o mover do Espírito Santo. Eles não sabem nada sobre o poder convincente do Espírito Santo. Eles não sabem nada sobre o Espírito Santo se movendo em um culto, de tal maneira que as pessoas começam a chacoalhar debaixo da convicção. Eles não saberiam o que fazer se o Espírito Santo começasse a se mover e dizendo para você assim: sai da frente.
Eu vou tomar conta do culto agora. O Espírito Santo fala assim. E as pessoas começam a vir para o altar e abrir seu coração, eles não saberiam o que fazer. Eu escutei uma pessoa falar assim: isso aí é muito bagunçado. Eu não sei o que fazer. É muito simples. Sai da frente. Só sai da frente. 5 minutos de um santo ajoelhado neste altar, enquanto o Espírito de Deus está se movendo no coração dele, vai fazer mais na vida dele do que todos os cultos que você puder pregar, porque o Espírito Santo é Deus e Ele sabe o que você precisa. E a geração que veio agora está liderando a igreja mais e mais afastada de Deus. E vai piorar. Você entende o que eu estou dizendo? Vai piorar. Quando nós começamos esta igreja, anos e anos atrás, nós começamos numa sala de um hotel, perto aqui da Siegen Lane, muito pequeno. A gente nem sabia o nome que seria desta igreja. Na verdade, no início nós chamamos de Comunhão Som Life. Nós tínhamos a Rádio Som Life e não sabíamos que nome iríamos usar no início. Então chamamos de Comunhão Som Life, mas isso nunca sentiu bem, é um bom nome. Estávamos sentados não nesse escritório, nada disso tinha sido construído. Estávamos começando a limpar o terreno para desenvolver esta propriedade aqui. Estávamos sentados no escritório do meu pai, na propriedade antiga em Goiânia, onde era a Bormanchey Mall, um shopping center lá agora. E finalmente, não sei quem que estava lá, mas finalmente uma pessoa fez uma pergunta: que tipo de igreja nós queremos? E eu me lembro, meu pai depois de falar assim: eu quero uma igreja que ministre para as famílias, do mais jovem até o mais velho. E eu creio que do início da criação desta igreja até onde nós estamos hoje, que nós temos honrado isto, que nós temos cumprido, que nós queremos ministrar do mais jovem até o mais velho. Essa é a razão. E o Mike Mazoró, agora ministrando para as crianças, ele não deixa eles brincar, não. Eles não estão jogando videogame, mas eles têm a louvor e adoração como nós temos o louvor e adoração. E ele prega um sermão, sim, prega um sermão. É por isso que no Crossfire a gente não tem jogos, a gente não tem noites de atividades, mas o Gabriel vai lá e os leva em louvor e adoração, então ele prega a palavra de Deus. Olha, a gente acabou uns dias atrás a nossa conferência de crianças e teremos aqui a conferência de jovens internacional. Deixa eu mostrar alguns vídeos para vocês. Isso aqui foi do ano passado. Esta é a resposta para o seu problema das drogas, e o seu problema de álcool, e o seu problema de homossexualismo e lesbianismo e transexuais. Esta é a resposta. Olha isto, olha para isso. Não me diga que o Senhor não pode se mover no coração e na mente dos jovens. Não me diga que eles não entendem. Não me diga que o Evangelho é além do seu entendimento e eles não podem entender. Olha, isso aí é um Espírito de Deus se movendo nos corações e nas vidas. Olha isto, olha para isto. É isto que o Washington tinha que copiar agora mesmo. É isso aí, é a conferência das crianças que acabamos. Olha para essas crianças. Milhares delas foram batizadas com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Olha isto, olha isto, esses olhos, e olha esses 6 estados representados, olha essas lágrimas, olha isto. Esta é a resposta para as cidades, esta é a resposta para as gangues, esta é a resposta para o álcool e para as drogas. Esta é a resposta aí. Você não quer que seu filho se envolva com a gangue? Olha, mantenha ele no altar.
Mantém ele na presença de Deus. Traz ele para uma igreja que ainda acredita no mover. Olha, aquele menino estava cheio do Espírito Santo, impondo a mão em outra pessoa. Olha isso. Isto, não me diga que isto é a igreja do amanhã. Esta é a igreja de hoje. Esta é a igreja de hoje. Esta é a igreja de hoje. Nós precisamos de mais jovens e adolescentes e crianças que sabem o que é nascer de novo e ser batizado com o Espírito Santo e saber o que é levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, e eles não estão envergonhados do Evangelho de Jesus Cristo. E esta é uma geração que virá, que terá uma fundação da palavra de Deus. Asaf disse: dai ouvidos, ó povo meu, a minha lei. Incline os seus ouvidos à palavra das minhas bocas. Ele usa a palavra aqui, lei. Ele estava falando da lei mosaica. Não estamos mais debaixo da lei mosaica. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei. A parte de fazer foi cumprida. Isso quer dizer que todos os cerimoniais que estavam na lei, que faziam parte da lei, agora está feito. Está feito, está feito. Mas o espírito deste versículo para nós hoje, ainda temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Esta é a lei de Deus. Esquece a lei mosaica. Tudo o que você precisa saber sobre o Senhor está encontrado neste livro. Tudo que você precisa saber sobre o seu relacionamento com o Senhor está encontrado neste livro. Tudo que você precisa saber sobre o seu relacionamento com a sua família e o seu relacionamento com outros homens e mulheres está encontrado na palavra de Deus. Então tira a cera dos seus ouvidos e escutai. Olha, escutai o que o Espírito do Senhor está dizendo. O Espírito do Senhor está dizendo em 2015: volte para a palavra, volte para a palavra. Volte para a palavra, inclinais, escutai e escute a minha palavra. Deixa eu dizer para você, eles podem rir da SBN e as pessoas da igreja xingando, mas quando você liga, pode ser 1 da tarde ou 3 da manhã, você não vai ver brincadeiras e uma mulher, sabe, cozinhando ou vendendo vitaminas, mas você vai ter alguém atrás daquele púlpito pregando a palavra de Deus, ou estando aqui cantando e trazendo o Espírito Santo, aleluia. Temos que ouvir e temos que conhecer. Nunca antes, como esta geração, nós tivemos uma geração tão iletrada. Olha, iletradas biblicamente. Eles não sabem nada sobre a palavra de Deus. Porque a igreja moderna fez um método e a primeira coisa que faz, diz para o praticante: se você quiser ver números, a primeira coisa que você deve fazer é se livrar da Bíblia King James. Então você tem que se livrar de todo mundo que tem 60 anos e mais, porque eles são aqueles que vão ter mais conhecimento da palavra de Deus. E a maioria deles, 60 anos e mais, vão usar uma Bíblia King James. Mas não podemos deixar a geração mais jovem pegar essa Bíblia King James, porque talvez eles vão aprender alguma coisa. Então nós vamos dar para eles todas essas experiências, essas traduções experimentais, que na verdade não são traduções, são parafrases, a maioria das vezes, e que os significados da palavra de Deus realmente está sendo transformado pelas palavras que eles usam. E agora até uma das grandes coisas na igreja moderna é falar assim: não precisa trazer a Bíblia, mas não para a igreja. Você não precisa trazer uma Bíblia para a igreja porque, olha, esse barulho das páginas pode interferir com alguma pessoa. O barulho das páginas pode atrapalhar alguma pessoa. E além disto, tudo que você tem que se preocupar aqui, eu vou falar para você o que você tem que acreditar. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dizer para você o que você tem que acreditar cada vez que eu estiver aqui no púlpito. Mas será baseado na palavra de Deus. Mas olha aqui o pior: é melhor você descobrir se eu estou certo. Você não pega a minha palavra e aceite, e a palavra do meu pai. Você não pega a palavra do Gabriel,
Você tem que pegar a palavra de Deus e confirmar. As palavras do apóstolo Paulo devem ser lidas, mesmo que eu ou qualquer outra pessoa, um anjo do céu, se pregar qualquer outra coisa a não ser o evangelho de Jesus Cristo, que ele seja anátema. Sabe isso que quer dizer? Que ele seja condenado. É isso que quer dizer. Que ele seja, olha, se eu ou um anjo descer e pregar ou ensinar qualquer outra coisa que não é Jesus Cristo e ele crucificado, que ele seja anátema. Isso me diz que existem muitos pregadores que estão indo para o inferno. Que nós ouvimos e conhecemos e nossos pais nos têm contado. A igreja moderna é iletrada biblicamente, porque aqueles que vieram antes deles não contaram. Eles não conhecem. Estamos vivendo um tempo como pentecostais. Você pode ir para um pregador, igrejas carismáticas e pentecostais, e eles não têm nenhum entendimento e conhecimento da história deles. A história do Pentecostes, o grande derramar do Espírito Santo, não somente no dia de Pentecostes, não somente a rua Azusa, mas houve derramares do Espírito Santo várias vezes. Eles não sabem nada sobre isso. Alguma pessoa vai falar, mas por que isso é importante? Porque estabelece uma identidade. Se você não sabe de onde você veio, se você não sabe aonde você nasceu, você não tem uma identidade como uma pessoa. Isso acontece com a América agora. Eles removeram a história verdadeira deste país. Eles lavaram, e o que eles dão para as crianças, a maioria das vezes é uma mentira. Então nós temos uma geração inteira de jovens, olha, no colegial e na universidade, indo para a obra de trabalho, que não tem uma identidade como um americano, de maneira alguma. E ele diz, nós encobriremos aos seus filhos, contando a geração vindoura os louvores do Senhor, assim com a sua fortaleza e as maravilhas que ele fez. Deixa eu falar uma coisa, papai e mamãe. Cada um de vocês, especialmente você, pai, você foi chamado de Deus. Agora me escute na televisão e na rádio. Você foi chamado de Deus no seu lar para se levantar no lugar de Jesus Cristo, para ensinar os seus filhos as coisas de Deus. Olha, a sua responsabilidade de se levantar e dizer, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Eu já falei isso antes, faz tempo, né? Mas alguns de vocês acham que nunca ouviram, então eu vou falar de novo. Eu agradeço a Deus que meu pai e minha mãe me ensinaram da maneira que eles me ensinaram. E não havia nenhum debate sobre isso. E você já me ouviu dizer isto antes? Quando eu tinha 13 anos de idade, a gente viajava essa nação toda. Começando em 1960, eu comecei a primeira série lá em Louisiana, com 2 semanas de aula. E meu pai e minha mãe me tiraram da escola e começamos a viajar, e minha mãe me ensinava por correspondência. Um curso por correspondência, que era lá de Baltimore, que era designado e criado realmente para os filhos e filhas de trabalhadores de governo americano que não tinham uma escola em outros países. E íamos para outros lugares que tinham avivamento, e a gente ficava lá no sótão de uma igreja, ou numa escola dominical, na casa de alguém. E a minha mãe, toda manhã, a gente tinha uma mesa dobrável e uma cadeirinha, e ela pegava aquelas lições, tipo o ensinamento nos lares, e ela me ensinava a lição do dia, e naquela noite a gente ia para a igreja. E naqueles dias, sabe, eu ficava uma semana em um lugar e falava que tinha um avivamento. E naqueles dias, se não durasse 3 semanas, você estava errado. Se não durasse 9 semanas, você não podia falar que era um avivamento. E naquela época, a maioria das vezes, você ia para a igreja todas as noites daquelas 9 semanas. Agora, no final dos cultos, meu pai começava a tirar as segundas-feiras.
Mas por anos, não, era toda noite. Então a gente tinha igreja, igreja, escola, igreja, escola, igreja, escola. Então, quando eu fui para a quarta série, da quarta série até a oitava série, os meus pais decidiram que o que eles estavam fazendo não era bom, então começaram a me colocar em escolas públicas. Em 4 anos eu fui para 32 escolas. 4 anos, 8 escolas por ano, 32 escolas. O tempo mais curto foi 15 dias, 3 semanas. E o mais longo foi 9 semanas, lá em Detroit, Michigan. E quando eu completei 14 anos, o meu pai e minha mãe saíram da estrada. E eu estava pronto para começar o colegial. E eles pensaram que seria muito difícil para mudar as classes no colegial. Então compramos uma propriedade. Construímos uma casa, foi a primeira casa. Eu tinha 14 anos de idade. Até que eu tive o meu quarto próprio. E eu comecei a ir para a escola, lá em Westdale, colegial. Eu graduei em Westdale com o tenente-coronel, metade dos líderes aqui da cidade, todos graduaram comigo e eles tinham que estar me agradecendo que eu estava lá. Olha, o que eles seriam se eu não estivesse lá? Ao invés de falar mal de mim, mandar uma carta pedindo uma contribuição para o seu governo, ele que tinha que dar uma contribuição. Ele é um bom homem, viu? E sabe, então fomos para a escola. Foi a coisa mais chata. Foi tão chato saber que eu tinha que acordar cedo e tinha que ir lá ver as mesmas faces, escutar os mesmos professores falando a mesma coisa, que não entendiam. Eu era expulso da sala, da aula de história. Eu falava, peraí, que isso aí não está certo. Não, isso não aconteceu assim não. Ah, o quê? Quantos livros você quer que eu traga? Isso não está certo. E aí finalmente falaram assim, Donnie, você tem algo para adicionar sobre isso? Sério? E era uma quarta-feira. Meu pai estava pregando avivamento e minha mãe me pegou. Por alguma razão, eu sempre ia de ônibus, mas ela foi me buscar uma quarta-feira. Estávamos dirigindo para casa, estávamos na Avenida Goodwill. E eu falei para minha mãe, mãe, nesta noite, eu não lembro quem é a criança que falou, mas pediu para ir para a casa dele e ir para algum lugar, e eu vou com ele. E minha mãe estava dirigindo, não, você não vai não. Por que não? Ela falou, porque hoje é quarta-feira, nós vamos para a igreja. Agora você tem 13 anos. E os pais aqui vão confirmar o que eu estou falando. De 13 aos 19 anos você não tem cérebro. As luzes estão acesas e não tem ninguém em casa. Olha, eu sei que estou certo. Olha para os jovens hoje andando no mall, com as calças penduradas aqui no joelho e as cuecas puxando lá para cima no sovaco, e o chapéu na cabeça e o sapato grande. E ela falou assim, não, nós vamos para a igreja. E eu não gostei disso. Ela está dirigindo o carro e, sei lá, 60 segundos. E eu falei assim, eu não quero ir para a igreja. E as palavras que eu falei, eu lembro. Eu falei assim, se eu morrer hoje, eu já fui para mais cultos da igreja do que qualquer criança nos Estados Unidos juntas. Eu não quero ir. Você vai para a igreja. Agora é isso que você sabe quando você não tem cérebro. Eu esperei e eu falei, mulher, você ouviu o que eu falei? Eu não quero ir para a igreja. Agora olha para a mamãe. Olha, se você olhar para a palavra elegante no dicionário, tem uma foto dela lá. Feminina, ela é uma moça.
Mas de repente, espíritos demoníacos vieram sobre ela. E eu sei quem eles eram. Foi um espírito de George Foreman, Muhammad Ali, Dwayne Bobbitt. E ela estava dirigindo, ela nem olhou para mim, estava dirigindo. E de repente eu estava resmungando. E quando eu olhei, de repente ela pegou a mão direita dela e BAM! E ela me bateu bem na cabeça. Ela me bateu tão forte que esse lado da minha cabeça bateu na janela. E eu bati dos dois lados. Bum, bum! E eu vi estrelas. Os meus olhos e o meu nariz começou a lacrimejar de tão forte que ela bateu. Não estou exagerando. Olha, eu tomei um soco. Eu não sabia se eu estava indo ou vindo, se eu estava morto ou vivo. E ela nem olhou para mim. Ela está com a mão no volante e continuou a dirigir. Ela esperou um segundo e ela falou assim: garoto, você vai para a igreja, morto ou vivo, você escolhe. Ah, eu sei que o Dr. Spock falaria que ela está sendo uma mãe ruim, mas olha só como eu estou bem. Eu sou salvo, cheio do Espírito Santo, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. E todo dia que eu acordo eu agradeço a Deus, porque eu tive uma mãe e um pai que falaram assim: você não... Olha, eu me lembro, quando eu estava no colegial, a minha mãe pegou um dedo e apontou na minha cara e falou assim: garoto, você não vai para o inferno, você não vai destruir sua vida, você não vai, você vai para o céu. E se você quiser chegar lá agora, eu posso fazer que isso aconteça. Mas você não vai. Você não vai servir o diabo. Graças a Deus, 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 graças a Deus que eu tive uma mãe e um pai que, sabe, colocaram uma linha na areia e falaram aqui: esse é o nosso lado, nós somos isto e nós cremos nisto. Passando para frente, escutando meu pai e minha mãe falando, crescendo sobre as coisas do Senhor e a obra de Deus. Quando o Gabriel tinha 20 anos de idade, 15 anos atrás, eu tive uma reunião em Los Angeles, na Califórnia, e era uma igreja afiliada com uma igreja da Quadrangular, começando do McPherson. E nós fomos dias antes, porque eu levei o Gabriel em toda Los Angeles, mas eu teve um dia separado, que eles descobri que eles pediram uma permissão para eu ir para uma casinha lá na Avenida Brown em Bayham, que William J. Seymour tinha ficado lá quando prenderam ele naquela igrejinha em Los Angeles. E foi naquela casa que começou o avivamento da Rua Azusa. E ele não era bem-vindo, não queriam ele, não acreditavam nesta mensagem. E a igreja não tinha dinheiro para dar para ele um ticket de trem. Então colocaram ele na casa de um diácono e ele ficou lá, porque tudo que ele estava fazendo era orar: Senhor, o Senhor me enviou aqui até Los Angeles. E finalmente eles tiveram uma ideia: temos que tirar esse homem daqui, vamos colocar ele no trem e vamos ter um estudo bíblico, vamos convidar as pessoas, e ele pode pegar uma oferta, e depois de 2, 3 noites ele pode ter bastante dinheiro para pegar uma passagem de trem para voltar para Los Angeles. E tinha um estudo bíblico lá. Na primeira noite ele abriu a Bíblia no livro de Atos e começou a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo. E começou o Pentecostes, como no livro de Atos. A mulher que ele casaria estava numa daqueles estudos bíblicos e ela nunca teve uma lição de música antes. Ela foi batizada no Espírito Santo, ela começou a dançar naquela música e tinha um pianinho, ela sentou e começou a tocar o piano. E ela tocou o piano até que o Senhor a chamou para casa. E eles restauraram uma dos móveis originais daquela casa.
244 Bonnie Bray, lá perto do centro da cidade. E eu queria que Gabriel visse. E eu me lembro entrando e falando: isso aqui são nossas raízes. Essas são nossas raízes. Isto aqui é quem nós somos. E eu não sou envergonhado disso. Isso é quem nós somos. Então, depois que acabamos aquilo, eles fizeram arranjamentos para que eu e o Gabriel fôssemos para a grande igreja anglicana que começou lá, do McPherson, e do outro lado da rua, e trouxeram a gente para um quarto de arquivos que não era aberto para o público. E começaram a abrir os arquivos e mostrar para nós jornais e artigos de jornais e fotos de cruzadas gigantes que ele construiu, aquela igreja de 4.500 assentos. Era a maior igreja no mundo. A elite de Hollywood vinha e sentava lá. Olhos cegos foram abertos e ouvidos surdos foram abertos. Aleijados saíram das suas cadeiras de rodas e andaram. E eu estou olhando para essas fotos, eu posso lembrar delas. 15 anos atrás, uma delas fala assim: Denver, Colorado, 1919. E era uma foto lá fora, e enquanto seus olhos podiam ver, haviam as pessoas lá. Não havia lugar no prédio, então eles trouxeram panos e eles estavam lá fora sentados. E naquela foto estava a irmã McPherson entrando e impondo as mãos nas pessoas. E eu comecei a ler cartas escritas por mão da irmã McPherson, que veio aqui e eu era cego, mas Deus me curou. Eu estava numa cadeira de rodas. Eu não sei se o Gabriel entendeu, mas eu comecei a chorar. Eu me lembro colocando a minha cabeça na parede daquele quarto, as pessoas entrando e saindo, e eu coloquei a minha cabeça naquela parede e comecei a chorar. E eu falei: faça de novo, faça novamente. Eu quero que meus filhos experimentem isso. Eu quero, faça de novo. Faça novamente, faça novamente, faça novamente. Músicos, cantores, voltem, por favor. Para que saiba a geração vindoura, quem? As obras de Deus. E os filhos que nascerão, e os que se levantarão, e o contem a seus filhos. Em outras palavras, cada geração tem que contar para a próxima geração quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele prometeu fazer. Aleluia! Você tem que colocar nos seus filhos: olha, não importa o que está acontecendo em Washington, não importa o mundo, o que parece que está louco. Olha, a palavra de Deus diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se nós não contarmos hoje, nós iremos aprisionar a geração que virá, com o álcool e o vício das drogas, lares quebrados, homossexualismo, lesbianismo. Eu me lembro no seminário, meu professor na história pentecostal ensinando, dizendo que cada mover de Deus e cada denominação que nasceu de um verdadeiro mover de Deus, depois de 75 anos, apostata. E é onde nós estamos. E ele disse: se fizeres isto, para que eles possam estabelecer a sua confiança em Deus, não esqueçam dos mandamentos de Deus, guardem os seus mandamentos. Mas se não ensinarmos a geração que virá, somos uma geração rebelde, uma geração que não dispôs o seu coração, nem cujo espírito foi fiel para com Deus. Papai, mamãe, olha, não é tão difícil assim, é muito simples. Você traz os seus filhos ao caminho da justiça, ou você está assinando o atestado de morte deles?
Você é um rei, um príncipe, um sacerdote da sua casa. Deus me deu o privilégio de pregar em todo o mundo. Eu vi mais de 1000 pessoas em um culto batizados com o Espírito Santo na África. Mas o meu maior ministério foi o Gabriel, e a Jennifer e o Matthew. Porque eu os ensinei, eles ensinaram os deles. E o ano passado, no acampamento, a Sam foi batizada com o Espírito Santo. A geração que virá abaixo sua cabeça. Olha, o que eu fico maravilhado sobre a Rede Som Life de televisão é o número de crianças que nós vemos salvas e batizadas com o Espírito Santo. De 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Esta é a razão porque eu vou continuar dizendo até que a minha voz acabe e entre no seu espírito 24 horas por dia. O que nós fazemos no meio de todo mês é de Deus. É a coisa mais importante no reino de Deus agora. É a coisa mais importante no mundo agora. E as pessoas que apoiam a obra da SBN são as pessoas mais importantes no reino de Deus. Porque vamos encarar aqui. Você tira a gente da equação? Existe alguma outra voz? Eu não estou falando que não existem vozes em outros países, eu não sei. Mas estou falando para este país. Se a SBN não estiver lá, onde você estaria? Muitos de vocês ainda estariam presos. Muitos de vocês ainda estariam morrendo debaixo da maldição da religião. Muitos de vocês nessa audiência aqui, você sabe que você não teria a liberdade que você tem hoje, se não fosse pela mensagem da cruz de Cristo e Ele crucificado. Eu não vou fazer um apelo aqui para necessidades ou coisa assim, mas eu quero convidar cada pai e avós para encher esta frente. E vamos concordar que nossos filhos e nossos netos também vamos levantar a nossa fé em relação à segunda e terça-feira. O que nós precisamos que o Espírito Santo faça. Venha aqui para frente agora. Aleluia. Uma geração vindoura. A geração vindoura. Venha o mais perto que você puder. Levante as suas mãos aonde você estiver e comece a pedir ao Senhor para te ungir, para ser o pastor do seu lar, para liderar os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, através desta audiência, e na televisão, e na rádio, e na internet, que o teu Espírito comece a se mover nos corações. A geração vindoura, a geração vindoura, a geração vindoura. Todo joelho, toda língua.
lares. Senhor, nós entregamos nossos filhos e nossas filhas a Ti. Entregamos nossos netos e netas a Ti. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento. Obrigado, Jesus. Oh Deus, clamamos por nossos filhos e filhas, clamamos por nossos sobrinhos e sobrinhas, nós clamamos pelos nossos netos e netas. Quero que você olhe para mim enquanto oramos e vamos fechar aqui e concordar aqui por segunda e terça-feira. Você tem que, de alguma maneira, e é o nosso trabalho, não sei se fazemos um bom trabalho, mas é o nosso trabalho tentar fazer você entender quão importante o que nós fazemos é. A rede Som Live de televisão é mais importante do que o governo dos Estados Unidos. E qualquer igreja que prega a verdade é mais importante. E qualquer pastor ou evangelista que não dobrou seu joelho para doutrinas falsas e modas, mas ainda se agarra a palavra antiga, é mais importante para esta nação do que quem está na Casa Branca. E a obra que Deus nos chamou é uma obra mundial. Agora você tem que entender como Deus trabalha agora. O Espírito de Deus está lidando com pessoas em todo o globo, em todo o continente. Você não pode ver, mas agora mesmo, sabe, numa cidade pequena lá no país da África, que eles não podem ter 2 centavos, jogando lama na sua cabeça e adorando um Deus pagão, mas existe uma pessoa que no seu coração está falando, deve haver mais na vida do que isto. E na sociedade altiva, das pessoas educadas, e nos lares de Paris, Londres, existem aqueles que conhecem a riqueza que a gente não pode nem entender. E mesmo assim, no final do dia, eles sentam e falam: para que é tudo isso? Eu não tenho paz. A minha vida é uma bagunça. Os meus filhos estão em uma bagunça e o meu casamento está destruído. Então, em todo este mundo, pessoas como eu e você, que acordam de manhã, vão trabalhar e tentam prover para sua família, e ainda assim, todo momento, eles têm uma pergunta: para que é tudo isso? Sabe, este é o Espírito de Deus, começando a preparar o coração. Bem, se esse é o caso, eles vão ser salvos. Infelizmente, se não existe uma pessoa ou alguém
que pode apontá-los para o caminho, será somente o sentimento e nunca será uma realidade. Cada país que nós estamos com a SBN, agora mesmo o Espírito de Deus está lidando com corações que nunca encontraram a SBN, mas amanhã eles irão, e o dia seguinte eles irão, uma semana para frente eles irão. E é por isso que precisamos de sua ajuda. É por isso que nós precisamos de sua ajuda. É por isso, deixa eu falar uma coisa. Se eu soubesse que eu viesse para sua casa e me ajoelhasse, pedisse a sua ajuda, fizesse alguma coisa, eu faria. É quanto eu creio no que nós estamos fazendo. Nunca fique cansado de pegar um telefone. Nunca fique cansado de dar para nós essas 3 ou 4 horas. Olha, num dos meus papéis outro dia, terça-feira à noite, a pessoa escreveu assim, ó, eu liguei várias maratonas atrás e falaram assim, a pessoa que respondeu a minha ligação orou por mim e a minha vida foi transformada. Eu gostaria que eu soubesse qual operador que foi, porque eu iria lá em cima e daria esse papel e falaria assim, você fez parte disto. A sua oração mudou a vida dele. Precisamos da ajuda. Precisamos de toda oferta que podemos receber. Nós temos uma grande corrida amanhã. Mas nosso Deus é maior. Eu quero que você levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor disse, se 2 concordarem na terra em relação a qualquer coisa, seria feito pelo nosso Pai nos céus. E Senhor, unimos a nossa fé agora. Em relação à segunda e terça-feira, precisamos da tua ajuda, Senhor. Precisamos da tua ajuda. Olha, maior do que nós. É além da nossa capacidade. O nosso carisma não pode fazer isto. A nossa habilidade não pode fazer isto. Precisamos da ajuda divina. Porque não é por força, nem por violência, mas é somente pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mova-te, Senhor, nesta nação. Mova-te, Senhor, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, no Canadá, para ofertar para a obra de Deus. Que eles possam ver a vida perdida, que eles possam sentir a vida perdida desses pecadores em todo o mundo. Olha, que eles possam sentir a unção do Espírito Santo atraindo eles, não para ser realmente esmolantes, mas que eles possam ofertar para a obra de Deus. Comece a louvá-lo agora. Down at the cross where my Savior Vire para a pessoa que está ao seu lado, cumprimente-o no amor de Cristo. down where our cleansing Vamos nos ver hoje às 6 da tarde.